Coragem para mudar de vida. Eu acho que chega momentos em que a gente sente uma exaustão do que a gente está fazendo, de como a gente tem vivido, e a gente sente essa necessidade que chegou o momento da mudança. Quando o momento da mudança chega, não é nem coragem, não. É que ela tem que acontecer e você apenas é o fluxo da sua própria existência que te lva até um determinado lugar. Mas é sempre movimento e transformação. Não é água estagnada, não é boa. A água estagnada causa insetos e doenças. A água tem que movimento e transformação. Então, se percebeu que é a hora do movimento, veja só para que direção você quer ir, o que você realmente é boa em fazer, o que você gosta de fazer e o que vai dar dinheiro suficiente para pagar suas contas. A gente não pode trabalhar só para pagar boleto. A gente trabalha porque é gostoso. A gente tem que estar numa profissão, numa ação no mundo que seja extremamente reconfortante, mesmo que muitas vezes este salário ou o dinheiro que venha não seja tão alto, mas primeira coisa tem que ser prazeroso viver. 3 preciosidades: Buda, Dharma e Sangha. Buda literalmente significa o desperto. Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade que segue o Dharma de Buda. Muito boa noite, neste finalzinho que estamos vivendo, essa última semana de outubro, e hoje é dia do servidor público. Vocês sabiam disso? É o dia do servidor público. Como a gente agradece as pessoas que se tornam servidores públicos. Antigamente se falava mal, né? O pessoal vai trabalhar para o governo porque não quer trabalhar, e hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Faz concurso, é difícil de entrar, tem uma certa segurança e ao mesmo tempo estar servindo a população. É o princípio fundamental do voto do Bodhisattva. Sattva quer dizer ser, e Bodhi, Bodai, iluminado, o ser desperto. Qual é o voto do ser desperto? Servir. E servir da melhor maneira possível para que as pessoas atinjam seus propósitos e objetivos. Não é para propósito bobinho, sabe? Não é para comprar um carro, não é para arranjar namorada, não é para passar de ano, não. Qual é o propósito principal da vida de cada um de nós? É que às vezes nós precisamos parar e refletir. Qual é o propósito que me faz feliz? Qual é o propósito que eu posso trabalhar com isso e ter meios financeiros para me sustentar? Porque é agradável e eu sou bom nisso. É uma coisa que meu professor, antes de eu vir no Japão, meu professor Yogo Suigan Roshi, antes de vir para o Brasil, ele perguntou para mim: você é capaz de fazer dinheiro sendo monja? E eu falei para ele: com certeza sou capaz de sobreviver com isto. E é verdade. E é verdade. Embora a nossa comunidade esteja passando por dificuldades financeiras, inclusive de manter a casa aqui em São Paulo, a gente comprou um terreno em Campos do Jordão, a gente está pedindo para as pessoas contribuírem para a gente poder terminar a obra. Fizemos só o início da primeira parte. Mas é interessante porque uma vez eu li um texto sobre a Igreja Católica, que na Idade Média eles achavam importante começar a fazer igrejas e não terminá-las, porque manteria os fiéis ocupados e envolvidos na obra. Então talvez seja uma ideia interessante, já que nós não temos o dinheiro suficiente para terminar a obra rapidamente, vamos fazer com que ela dure tanto tempo quanto for necessário, mas que tenha continuidade, que muitas pessoas possam apreciar o ar puro de Campos do Jordão. Antigamente era onde as pessoas tinham tuberculose, iam lá para se curar, porque o ar é puro e seco, é muito agradável para quem tem problemas respiratórios. E como o nosso Zen trabalha principalmente com respiração consciente, achei que o lugar mais adequado para a gente ter um templo Zen fosse lá. A escolha exatamente não foi minha, nem por isso, era de um membro da comunidade, uma pessoa que até se afastou da comunidade e que tinha uma casa em Campos do Jordão, e ele então procurou nas redondezas da casa dele um terreno e foi o que encontramos. Então estamos nisso, gente. Estamos crescendo para o bem de todos vocês, não é para mim. Aquilo que a gente constrói, que a gente deixa, é um legado para as gerações atuais e futuras, e é o resultado das gerações do passado. Então a gente sempre pensa que o tempo é circular, né? O tempo é circular, ele não é do presente
para o futuro, mas é do passado, presente e futuro. Aliás, quando a gente escreve nos textos de maneira chinesa, é presente, é futuro, não, é passado, futuro, presente. Não é interessante? Passado, futuro e depois o presente. Isso é para pensar. O que quer dizer isso? Por que falam dessa forma? E falar presente, passado e futuro? Não, fala passado, futuro, para chegar no presente. Ah, interessante. A Érica, monja, eu queria ouvir a senhora falar um pouco mais sobre os votos que os noivos fazem no dia do casamento budista. E o casamento em frente a Buda, uma das coisas que eu acho muito importantes é que os votos de casamento são escritos pelos noivos. Não é alguma coisa que o oficiante do casamento, a monja, o monge, o sacerdote, a sacerdotisa, tenha já escrito com antecedência e pergunte, vocês se comprometem, etc. Então, não, essa pergunta não é feita. Essa pergunta não é. Os noivos e a preparação para o casamento são alguns encontros com quem vai ser oficiante do casamento, para que vocês reflitam qual o sentido de se casar, por que estão se casando e quais os votos que vocês fazem. E esses votos são escritos a 4 mãos. Não é de um para o outro, não é dizer eu te amo, eu vou me casar porque eu te amo, vou cuidar de você. Não é isso, não. O que nós dois juntos temos em comum e quais os compromissos que os dois podem se comprometer simultaneamente. Não é de um para o outro, mas dos dois em relação à sacralidade da vida, ao que nós chamamos de natureza Buda, a natureza desperta, presente da menor partícula ao maior espaço. Esse compromisso não é em frente à monja Coen, é em frente a Buda. Eu sou representante de uma ordem, de uma tradição espiritual que remonta a mais de 2.600 anos. Então não estou inventando nada e não é eu que sou responsável pelo voto. Eu represento o Shakyamuni Buda e represento toda uma tradição. E foi muito bom porque eu fui casada no Japão com um monge japonês pelo meu professor e foi assim que eu aprendi a fazer casamento em frente a Buda. E é isso que eu trouxe para o Brasil e que é uma tradição do Japão, vindo de muitos tempos atrás e que a gente mantém aqui criando adaptações. Em vez de ter um texto fixo que os noivos apenas decoram, repetem ou leem na hora, escrevam seus textos com a linguagem que vocês usam, a linguagem do seu amor, da sua relação, e depois vocês dois assinam, os padrinhos e madrinhas assinam, e por último eu. Aí esse casamento também pode servir como casamento legal, o casamento civil, mas aí você precisa ir num cartório e pedir autorização. Essas autorizações tem uns trâmites legais para que também seja feito no mesmo momento e pode ser a própria oficiante do casamento que também oficia em nome da lei. Isso é um pouquinho, mas o mais importante é o coração. O que vocês querem se comprometer, não o que eu acho que devem se comprometer, né? E aqui no capítulo do Zen para Distraídos, sobre essa questão do casamento, eu vou salientar que tem a questão das taças também, né? As taças tem a primeira nupciais. taça, a segunda taça, a terceira taça, e a bebida das tacinhas, diz aqui no livro, pode ser qualquer uma, não há restrições. Há quem escolha saquê, champanhe, suco, chá, não importa, né? Mestra Coen sugere sempre água pura. E o que você mistura na água pura? O que você mistura no ensinamento verdadeiro. E depois do brinde, os noivos leem os seus votos, e era aqui que a senhora estava, e geralmente começam assim: nós dois, aqui reunidos, frente ao sagrado Buda, nossos parentes, amigos e toda a sacralidade da vida, vamos agora fazer os votos do nosso casamento. Nós nos comprometemos e etc, e etc. É livre, cada um escolhe as suas palavras, né? E tem aqui um exemplo de que uma vez num casamento oficiado, os noivos eram de tradições diferentes, um era de família judaica e ela católica, e na hora de colocar a aliança um no outro, o noivo disse para ela: como eu quero ficar com a pele toda enrugada ao seu lado. Isso. Não é bonito isso? Esse foi
o voto dele, o compromisso dele com a sua noiva, né? Então é interessante a gente pensar que vocês são livres para fazer os seus votos e para refletir o que é o casamento para você. Eu estou indo amanhã para Fortaleza. A Fortaleza, o Ceará é um estado que me chama com certa frequência. E agora eu vou fazer, como eu falei para vocês, hoje é dia do servidor público, e seria hoje que eu faria uma palestra para o Tribunal de Contas do Ceará, que fica em Fortaleza. Mas as causas e condições da minha ida lá hoje não foram favoráveis, então nós deixamos, eu viajo amanhã, e a palestra vai ser no dia 30 de manhã, no Tribunal de Contas, e eu acredito que seja restrito aos funcionários públicos do tribunal. Mas ficamos sempre num hotel, e esse hotel que nós ficamos chama Seara Praia, não é Ceará, é Seara com S, Seara Praia, hotel que fica na Orla, e nos cederam o salão do hotel para que eu faça uma palestra na noite de 31, que é quinta-feira, né? E quinta-feira, 31 de outubro, nos Estados Unidos, é a noite de que se chama de Halloween. Lembra que eles põem umas caveiras assim, ou eles fazem umas abóboras com os olhinhos furadinhos e põem uma vela dentro, que vai se falar de fantasmas, de espíritos, e que costumam as crianças e os adolescentes, e adultos muitas vezes também se vestem de formas muito esdrúxulas, né? Ou como estão machucados, feridos, mortos, como são bruxos, e eles batem na porta das pessoas e falam essa expressão em inglês, trick or treat. Trick quer dizer, eu vou fazer uma arte, né? Uma arte, uma travessura. Uma travessura, ou você vai me dar um mimo. E as pessoas têm em casa docinhos, coisinhas gostosas para fazer o mimo, para não ter nenhuma travessura feita na sua casa, na sua porta. Então a minha palestra vai ser um pouco sobre isso. Será que nós ainda não somos essas crianças travessas que batemos na porta e no coração das pessoas mais próximas de nós, dizendo, ou você me dá um mimo, ou vou fazer uma travessura? E será que a gente amadurece desse lugar e a gente é capaz de dar mimos aos outros, mesmo sem ser ameaçado por uma travessura? Então eu vou conversar um pouquinho sobre isso, vai ser no dia 31, agora, lá em Fortaleza, nesse hotel Seara Praia, que fica na Orla, às 20 horas, sejam bem-vindos. Ingressos, não sei como é que você adquire, se é por lá mesmo, tem um outdoor lá na cidade, tem pessoas divulgando. A Márcia estava agora mesmo perguntando, e a sua palestra em Fortaleza? Então, a Márcia já queria me buscar no aeroporto, eu falei para ela, não, Marcinha, no aeroporto não, porque o pessoal que me convida para a palestra principal, que é a do tribunal, é que está me convidando e vai me buscar no aeroporto e me levar até o hotel. E sem spoilers, Rochi, a questão da ameaça é uma mola propulsora das nossas atitudes? Não é só ameaça, mas a ameaça pode ser uma mola, sim, propulsora para as nossas atitudes. Às vezes nós não fazemos porque somos ameaçados, nem porque tememos, mas fazemos por amor. Mas fazemos por carinho. Me dá um doce ou eu faço uma travessura. Pronto, pois é. Então, mas isso é uma brincadeira, porque seria exatamente o dia dos fantasmas, né? Uhum. E dos espíritos famintos, né? E no Brasil é o dia do Saci Pererê. Ah, é? Dia 31 de outubro. Olha que bonitinho. Então o Saci Pererê vai estar por aí numa perninha só fumando cachimbo. Opa, e arrebatando o carrossel todo com o seu barrete mágico. Que maravilha, não é? Não é bonito? Nós também temos essas imagens e essas... lendas, né? E o Saci da Mata, Aham. né? O Saci da É o Mata. simbólico, né? Uhum. O espírito da mata. É bem simbólico mesmo. E bem arteiro. E arteiro também. Como essa ideia do trick or treat, né? É uma artezinha. Eu vou fazer uma arte, hein? Se você não me der um mimo, eu faço uma arte. Rochi, de Santo André, temos aqui a Fernanda. Ela assina como aprendiz zen. A Fernanda pergunta, como encontrar coragem para mudar de vida? Coragem para mudar de vida.
Eu acho que chega momentos em que a gente sente uma exaustão do que a gente está fazendo, de como a gente tem vivido, e a gente sente essa necessidade que chegou o momento da mudança. Quando o momento da mudança chega, não é nem coragem, não. É que ela tem que acontecer e você apenas é o fluxo da sua própria existência que te leva até um determinado lugar. Às vezes nós resistimos um pouco, mas alguém nos dá um empurrãozinho. Se você está no emprego, de repente você não está muito satisfeita, você não tem coragem de pedir demissão, alguém vai lá e te demite. E aí você vai ter que procurar uma outra profissão, outra atitude, né? Ou você mesma percebe que já não dá mais tempo de ir lá, que está cansativo, que a vida... Esses dias tem aparecido, às terças-feiras tem aparecido um jovem que ele acha que a vida dele no trabalho ficou muito monótona e perdeu o encanto. Então, se ficou monótona, perdeu o encanto, é o momento de você procurar esse encanto novamente em você. Pode ser até mesmo nessa mesma empresa, no mesmo trabalho, mas o seu olhar tem que mudar. Isso é uma coisa que a Zenju Sensei falou para esse jovem, achei bem interessante. É você que vai mudar. Por que a vida está monótona para você? Por que você não faz da sua tarefa a coisa mais importante, mais divertida do mundo? Por que você não é capaz de se autoestimular? E às vezes realmente a gente cansa, porque terminou o seu prazo de validade naquela situação. E você pode ir para uma nova situação que é mais estimulante, que é uma novidade, não é? Então, não é só coragem, não. É uma avaliação que cada um de nós tem que fazer nos vários momentos da vida. O que era interessante para mim quando eu tinha 10 anos de idade, ele não era mais interessante aos 20. O que era interessante para mim aos 20 anos de idade já era diferente aos 30. Eu estou falando de 10 em 10 anos simbolicamente, né? O de 30, no 40 não é a mesma coisa. No 55 já é diferente. 65 mais, 75 mais, vai mudando, gente. E não somos, é uma linha, é como se falasse, é uma linha musical, só que ela vai se aprimorando ou degradando, depende de cada um de nós, né? Nós podemos fazer a nossa música mais agradável, mais profunda, mais suave, ou fazê-la menos agradável, né? Vai depender de cada um de nós, como é que estamos vivendo e o que fazemos com a nossa existência. Mas é sempre movimento e transformação. Não é água estagnada, não é boa. A água estagnada causa insetos e doenças. A água tem que movimento e transformação. Então, se percebeu que a hora do movimento, veja só para que direção você quer ir, o que você realmente é boa em fazer, o que você gosta de fazer e o que vai dar dinheiro suficiente para pagar suas contas. A gente não pode trabalhar só para pagar boleto. A gente trabalha porque é gostoso. A gente tem que estar numa profissão, numa ação no mundo que seja extremamente reconfortante, mesmo que muitas vezes este salário ou o dinheiro que venha não seja tão alto. Mas primeira coisa, tem que ser prazeroso viver, ok? E a outra pergunta qual era? A outra pergunta era como manter a mente pacífica em um mundo violento. Não é bom isto? Não é interessante que no meio de tanta violência, tanta agressão, você queira ter a paz? Será que nós estivéssemos vivendo numa grande calmaria, numa grande paz, nós não íamos querer ter alguma agitação, que é o caso da outra pergunta? Está muito calmo, está muito cômodo, está sem graça, não é? Então pensar que oportunidade nós temos de estar vivendo nesta época, nestas circunstâncias de um mundo caótico, sim, e que dentro desse mundo caótico nós temos a oportunidade de encontrar o nosso eixo de equilíbrio, que é o eixo axial do nosso corpo. Não me canso de dizer isso. Os ossos do tórax, do pescoço e da cabeça, eles formam um eixo axial que dá equilíbrio ao nosso corpo. Se o mundo está desequilibrado, a gente se desequilibra um pouco junto e volta para o eixo de equilíbrio. Depois desequilibra para o outro lado e volta. Aliás, eu gosto muito do professor Karnal, que é um professor de história, Leandro Karnal, que diz: a história tem um pêndulo. O pêndulo da história nunca para. Ele vai para um lado, passa para o centro, vai para o outro e depois volta.
que às vezes nos preocupamos. Está muito para a direita, muito para a esquerda. Está em movimento. A história da humanidade está em movimento. A história da sua vida está em movimento. Então perceba esse movimento, mas lembre-se que é um eixo axial. Esse eixo é que faz até possível que o movimento ocorra. Aprecie a vida. Aprecie até a era que estamos vivendo, e é uma era em que a gente tem as notícias tão imediatas do que está acontecendo do outro lado do mundo, que antigamente levava meses para a gente saber. Agora a gente imediatamente tem imagem, né? E geralmente as imagens que nos colocam não são as mais bonitas, não. São as mais dramáticas, aterrorizadoras, medonhas, né? Numa proposta de vamos parar com as violências, vamos cessar, vamos nos cuidar melhor. Se o propósito é esse, até um bom propósito, né? Mas nos deixa, às vezes, muito assustados e perdendo a esperança. Agora, a esperança que é o último problema que saiu da caixa, não saiu da caixa de Pandora, ficou lá dentro. Mas a esperança, eu gosto do Paulo Freire, foi um educador brasileiro, em que ele dizia: esperança é de esperançar, de ação, de fazer acontecer, de transformar. Isso é nossa responsabilidade, de cada um de nós e de todos nós, de políticas públicas e da singularidade de cada ser humano. Roxi, a Ellen chegou aqui também agora, Praia Grande, diz que adorou a sua participação no programa da Astrid, maravilhoso, amo muito, gratidão. O Roldão ainda não tinha lhe cumprimentado, uma boa noite, obrigado pela presença. Roberto está em Sorocaba. Também quem está conosco é Ricardo, que assina Ricardo Sozinho. Que lindo! Boa noite, querida monja, diz ele, muita iluminação para você. E o Dieralisson, eu espero que eu esteja pronunciando corretamente, pergunta que no tempo em que a senhora esteve no Japão, nos seus 12 anos de sacerdócio, mosteiro, como era, se existia essa relação do povo com o Halloween. Lá é permitido, não. Não rola. Não, lá no Japão não existe nada, mas virou uma brincadeira de jovens, como aqui no Brasil. Aqui nunca teve Halloween. É quando a gente começa a ter uma influência maior dos Estados Unidos e que a gente já começa a copiar algumas coisas de lá, né? Outra noite estava saindo com os cachorros para passear e de repente veio um grupo de jovens cantando na rua, todos vestidos de fantasmas, de abóboras e coisas do jeito, de zumbis mortos, um olho ferido, escorrendo sangue, assim. E eu achei melhor não me aproximar deles, porque os cachorros podiam estranhar uma energia diferente. Você falou da Astrid, foi um prazer estar com a Astrid, ela tem a idade da minha filha, foi muito agradável nós conversarmos, ela falou um pouco da sua experiência maternal e filial, eu também falei da minha, e hoje à noite, gente, às 11h15 da noite, na Rede TV, eu estou junto com o Ronifon. Ele é um ser maravilhoso, educadíssimo. O pai dele era um diplomata e o pai dele era budista. Então, sempre que ele me chama e que a gente se encontra, é muito agradável porque ele tem um grande respeito para quem ele chama o Senhor Buda. E que o pai dele não bebia, não comia carne, e como diplomata muitas vezes tinha que estar nas reuniões, e em vez de tomar bebida alcoólica, ele tomava um refrigerante que parecia bebida alcoólica. E ensinou ao filho a respeitar todas as tradições espirituais. Então, se vocês estiverem acordados, Rede TV hoje, às 23h30, às 11h30 da noite, o Ronifon me recebe. E vai ser muito bonito. Espero que vocês apreciem. E agora eu queria dar a todos e cada um de vocês as bênçãos, em nome de todos os Budas e Bodhisattvas, que todos nós possamos despertar. Que assim seja. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.